Boa noite. O assunto de hoje, terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024, é o livro Criação de Filhos, o exercício da autoridade. Vamos lá. O exercício da autoridade. Em Efésios, capítulo 6, quando Paulo se dirige aos pais pelo Espírito de Deus, é um tanto notável que a primeira exortação seja: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. 6:4. O mesmo ocorre em Colossenses. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos. Colossenses 3:21. Não é exatamente a mesma palavra em cada versículo, mas o significado é muito semelhante. Isso é facilmente entendido quando notamos que essa exortação segue o chamado aos filhos para obedecerem aos seus pais. Os pais são colocados em autoridade quase absoluta. Portanto, a primeira coisa que o Espírito de Deus faz ao dirigir-se aos pais é adverti-los quanto à maneira como devem exercer sua autoridade. Sabemos o que é a carne, mesmo em um cristão, e quão aptos somos para ser tirânicos e despóticos na posição em que Deus nos colocou. Deus, em terna consideração por aqueles que são colocados na posição de submissão, diz: Não provoqueis a ira a vossos filhos. Os pais são avisados por meio disto que devem ser cuidadosos diante de Deus quanto ao método de governo. Devem levar em consideração os sentimentos de seus filhos e, embora nunca devam esquecer o que é devido ao Senhor, devem lembrar-se de suas fraquezas. Tá dando para entender bem aí? A leitura está muito rápida ou está complicada? As irmãs estão. Tá legal? Os pais também, né? Que é de grande importância isso. Então, beleza. Paramos aqui. Não devem impor-lhes mais do que podem suportar, para que não fiquem desanimados. Uma ilustração notável da ternura de Deus pelos filhos dificilmente poderia ser concebida do que é expressa nesta determinação especial aos pais. Essa ternura foi exemplificada repetidas vezes por nosso bendito Senhor durante seu caminho terreno. E todos nós sabemos o quanto somos aptos a ser caprichosos ou severos em nosso governo. Daí a nossa necessidade desse lembrete, que todo pai, portanto, lembre-se de que, se, por um lado, Deus lhe deu o governo sobre sua família, por outro, ele definiu cuidadosamente o caráter de seu exercício, e que ele é tão responsável por este quanto pelo primeiro.
para que não perca o ânimo. Como é fácil desencorajar as crianças, especialmente quanto aos caminhos corretos do Senhor. Com suas suscetibilidades aguçadas e ternas, e rápida observação e detecção de inconsistências. O governo severo pode muito depressa desfazer anos de ensino paciente e rapidamente arruinar os esforços mais cuidadosos para criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Portanto, o cuidado dos pais nunca será demasiado neste ponto. Isso os ajudará a lembrarem-se de que derivam, vou ler de novo aqui, viu? Isso os ajudará a lembrarem-se de que derivam sua própria posição da designação divina e que seus filhos devem ser governados e treinados para Deus. Aqui é o irmão Edward Dennett. Então, bota no início aí. Quando ele está falando aí dos pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, né? Está falando do pai e da mãe, não é isso, Dal? Eu estou entendendo aí, porque às vezes a gente está lendo assim, vós pais, a gente fica só na mente a figura do homem, né? Mas, na verdade, aí está falando dos dois, né? Vós pais, no sentido de tanto o pai como a mãe, não é isso? Ou algum irmão tem outro entendimento? O irmão comenta também que tem algum detalhe que em Efésios, quando está falando, fala da responsabilidade dos dois. Em Efésios, o pai e a mãe. Mas quando chega em Colossenses, aqui a exortação é direta para o marido, o pai. E assim, vós pais, não irriteis a vossos filhos. Aí tem um detalhe, não estou conseguindo lembrar agora, mas é a mesma assim, exortação, né? Para os pais. Mas no começo tem o pai, a mãe, e depois em Colossenses fala do pai. Não, estou com o Colossenses aqui aberto, Dal, me parece que é a mesma coisa, paz, é como está aí no versículo embaixo. Só que em Colossenses, antes de falar dos filhos, fala do marido, né? Falando diretamente aí para os homens, não vos irriteis contra a esposa, né? Colossenses 3:19. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Aí está falando diretamente do homem, né? Não ter essa atitude de, vamos dizer assim, de ter uma atitude de amargosa ou grosseira ou irritante com a esposa. Mas quando volta para os filhos, de novo, mais embaixo, aí ele fala dos dois pais, no sentido de do homem e da mulher, da mãe e do pai, no caso, né? Os pais, que são os dois, no caso. Mas em Colossenses tem essa especificação direta para um homem, mas isso em relação à mulher, à esposa. Não provocar essa mesma ira aí, ou não se irá, vamos dizer assim, contra a esposa. Aí, na tradução atualizada, fala amargura, e tem uma outra tradução que fala de grosseria. Mas, enfim, me parece que, apesar de aí estar falando de paz, né, tanto o marido como a mulher, mas me parece como o homem ele tem essa posição à frente aí no lar, e como é falado disso antes dos maridos com relação à esposa, e a gente sabe que é assim mesmo o caráter do homem,
né, ele tende a ser mais, vamos dizer assim, tende a ser mais grosseiro mesmo, tende a ser mais bruto, e aí fala para a gente, né, de a gente ter essa atitude ou esse entendimento de que a palavra está nos ensinando aí, de que isso não é uma coisa que é boa, vamos dizer assim, essa força, essa brutalidade ou essa irritação, seja lá o que for, né, por parte do homem, na relação tanto com a esposa, principalmente, e depois com os filhos também. Aí a gente lembra de outros versículos na palavra de Deus, quando fala de ensino, né, mesmo fora da esfera da família, mas quando fala de ensino, de admoestação e outras coisas mais, fala de a gente ser manso, acho que isso está em Pedro, né? Ser mansos, não entrar em contenda, e aí, de novo, isso aí fala diretamente aos homens, porque a gente sabe que na outra esfera saindo da família, os homens é que tem essa responsabilidade de estar ensinando a doutrina, né? As mulheres não. E aí fala da gente ser mansa, Dal colocou aí, né? Revestível, pois, com eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. E acho que tem Pedro também, né? Responder com mansidão àqueles que pedem o motivo da sua fé. Deixa eu achar aqui. Não sei se é 1 Pedro ou é 2 Pedro, deixa eu ver aqui. Primeira Pedro, capítulo 3, verso 15, né? 3,15, 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, claro que aí está falando diretamente, vamos dizer assim, está falando para todos, claro, mas o homem ele vai ter mais uma responsabilidade maior nisso, porque é do varão, né, a responsabilidade, e foi dada do Senhor essa responsabilidade de estar ensinando doutrina, né, como a gente vê lá em 1 Timóteo, capítulo 2, lá, quando Paulo fala que a mulher deve ficar quieta e não deve ensinar ao varão, ao homem. Então, o homem, como tendo essa, não vamos dizer assim, essa responsabilidade que vai além das, né, a gente está falando da esfera da família aí, mas saindo da esfera da família, aí, né, cada varão está, vamos dizer assim, ensinando, se ocupando com as coisas do Senhor publicamente, assim, né, no ensino, no respondendo e tudo mais. Então, a gente vê que aí a palavra sempre vai falar dessa mansidão, dessa longanimidade, vamos dizer assim, paciência, que mais fala, né, nos dá o exemplo do Senhor Jesus, que na boca dele não se achou engano, né, nem nenhuma palavra torpe ou outra coisa qualquer, né? Então, fala sim, mas para nós homens, né? E a gente sabe como nós somos e como a gente às vezes perde a paciência facilmente e podemos ser, vamos dizer assim, brutos ou ignorantes. Então, a palavra está falando bem para nós aí. Em primeiro lugar, eu penso assim, né? Nessa atitude aí de não irritar os filhos e para que, né, esse ensino, essa educação dos filhos nas coisas do Senhor, né, sejam de forma bem
bem amorosa, bem mansa, para ajudar, né? Até na própria obediência do filho, ajudar ele a ele ser obediente, né? Aos pais. Só isso aí, ó. Irmãos, eu dei uma olhadinha aqui na palavra grega, né, que é usada nos versículos. Eu acho que pode ajudar no que os irmãos estavam falando aí, né? Quando a gente vai para Efésios 6, né, capítulo 1, ou Efésios 6, verso 6, capítulo 6, versículo 1, melhor dizendo, se o irmão puder botar aí. Efésios 6, versículo 1. Tem que patrolar, tem que pagar com Robux. Aí vai dizer, né? Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, é justo. Então, essa palavra pais aí, né? No grego, ela tá goneos, né? Goneos, que quer dizer pais, o pai ou a mãe, progenitores. Ou seja, essa palavra está se referindo aos pais, né? Como sendo pai e mãe juntos. E quando vamos para Efésios 6, versículo 4, né, que vai dizer aí: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. O pais aí, a palavra grega é pater, né, direcionada para o pai, é pater. A palavra grega é usada pater. E Colossenses 3, também 21, a palavra paz ali em Colossenses 3, a palavra grega usada ali para paz é pater também, né? Direcionando para o pai. Então, há essa diferença, né, no grego, né, no original. No versículo 1, egoneos, pais, né, no sentido de pai ou mãe. No 4, é pater. E no Colossenses 3, versículo 1, versículo 21, é pater também. Um ponto também interessante que devemos ter cuidado é que a palavra não pode entrar em contradição. E uma criança pode não entender, um adolescente pode não entender e achar que o pai está errando ao repreender a criança, ao castigar a criança, não permitir algumas coisas. E essa criança naturalmente ficará irritada. Mas é importante entender que essa questão dessa irritação que está falando aí, certamente, provocação, vai vir muito mais voltado para aquele pai que faz brincadeira que não deveria fazer, aquele pai que humilha a criança na frente de outras pessoas. Isso sim será uma provocação de ira, de irritar a criança, ou que sabe uma fraqueza, uma vulnerabilidade da criança e fica expondo isso diante dos outros parentes ou da mesma idade daquela criança. Então, eu acredito que isso está muito mais voltado para esse ponto, essa provocação, né, a criança, irritar a criança. E certamente esse pai vai perder essa autoridade com essa criança, porque ela não vai mais levar ele a sério, né, e vai ver que ele não está usando corretamente
a autoridade dele ao fazer isso, né? Tem pais que se rebaixam muito ao nível de pirraçar a criança, fica parecendo outra criança, provocando a criança, brincando com a criança, com brincadeiras inconvenientes, nos lugares, no momento que não deveria fazer. Então, acredito que esses versículos, ao falar de irritar e de provocar, está muito mais voltado para isso. Só para a gente tomar cuidado então não vou repreender mais o meu filho, eu não vou mais castigar o meu filho, porque toda vez que faço isso ele fica irritado. Então, vou parar de repreender, vou parar de ensinar, vou parar de cobrar, vou parar até de castigar porque ele se irritou. Claro que não. Ele vai ser necessário essa tristeza, essa irritação, quando ele estiver errado e que for necessária a correção. Seja ela só um ensinamento, seja ela uma repreensão, seja ela até mesmo um castigo, ou quem sabe até usar a vara. E mesmo que ela fique irritada, é onde ela vai aprender que aquilo ali foi necessário para o bem dela. Só para a gente não confundir essa questão da correção para esse tipo de provocação ou irritar a criança da forma que eu falei anteriormente, que não deve ser feito. Continua aqui, então. A disciplina e a admoestação do Senhor. Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. As palavras empregadas são de grande significado. De maneira mais exata, seriam disciplina e admoestação. Efésios 6:4. A disciplina se aplica a todo o curso de treinamento ou educação. A admoestação implica vigilância constante para alertar contra os perigos, o esquecimento ou o afastamento do caminho para o qual estão sendo conduzidos. O significado exato de criai-os não deve passar despercebido. É literalmente criar. E, portanto, volta no que diz respeito às crianças, até a primeira infância. É importante notar isso, porque muitos pais caem no erro de supor que devem esperar a conversão de seus filhos antes de tentarem cumprir esse mandado. Daí o triste espetáculo frequentemente apresentado de pais cristãos permitindo a seus filhos todos os tipos de caminhos, roupas e diversões mundanas, sob a alegação de que ainda não pertencem ao Senhor. Isso é perder todo o sentido do ensino dessas escrituras, bem como esquecer o lugar ou posição especial para o qual os filhos dos crentes são levados. O Espírito de Deus não diz: espere e ore pela conversão de seus filhos. Mas ele diz: crie-os na doutrina e admoestação do Senhor. Você deve, portanto, aceitar a palavra de Deus esperando nele
para a bênção contida na promessa. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Edward Dennett. O teor dos seus caminhos. Educa a criança de acordo com o teor do seu caminho. E quando ela envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. As crianças nascem com traços naturais. Alguns são naturalmente bons com trabalhos feitos com as mãos. Outros não são. Alguns são bons em detalhes, outros não são. Alguns são rápidos e ativos, já outros não são. Parte da responsabilidade dos pais ao criar seus filhos é identificar as diferentes características naturais da criança, de modo que possam treiná-la para usar suas características fortes e ajudá-los a superar as fracas. O pai deve ajudar a criança a se desenvolver de acordo com o teor do seu caminho, de acordo com seus traços naturais, para que ela possa desenvolver suas habilidades naturais e crescer para encontrar uma ocupação que se adapte a essas habilidades. Se assim for treinado ou educado, ele continuará dessa maneira e não se desviará dele. Se não for treinado, pode começar uma coisa, não estando preparado para ela. Desistir e tentar outra coisa. E desperdiçar bons anos da vida tentando, descobrindo como ganhar a vida que seja adequado ao teor de seus caminhos. D.F. Hole. Esse versículo aí de Provérbios 22:6, aí na tradução de João Nelson Darby, né, ele fica bem assim, diferente assim da nossa tradução de João Ferreira de Almeida, né, a corrigida pelo menos. Na João Ferreira de Almeida, corrigida aqui, ele fala: ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Deixa eu ver aqui. Instrui, né, o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E eu estou vendo a primeira vez essa tradução aí pelo irmão John Nelson Darby. E educa a criança de acordo com o teor do seu caminho. E quando ela envelhecer, não se desviará dele. Não sei se algum irmão teve um entendimento assim bom assim dessa tradução do irmão John Nelson Darby, assim, para dar uma explanação. Porque eu estou muito acostumado com essa aí, né? Com a de Almeida
Corrigida, é a primeira vez que eu vejo na de João Nelson Darby ali. Me parece que dá um entendimento um pouco diferente ali do que da outra. Eu não sei em que sentido, né, o irmão traduziu assim para trazer um entendimento melhor ali desse versículo. Se algum irmão tiver um entendimento aí melhor desse versículo, seria bom, né, a gente comentar sobre isso aí, o que os irmãos pensam. Parece, o que eu estou entendendo aí, como o próprio escritor já colocou, né, ele também está entendendo que os pais têm que observar as crianças e ver nelas qual a vocação que elas têm, qual a aptidão que elas têm, entendeu, para que determinada área, porque ele vai descrever o quanto são diferentes, né, umas das outras. Então, seria importante o pai, como um líder, né, em qualquer lugar, um líder tem que saber observar as peças que ele tem ali para trabalhar, para colocar cada pessoa, cada operário, né, naquela máquina ou naquela área, naquele setor que ele domina mais, para que seja aproveitado melhor o tempo e aquela pessoa possa trabalhar com mais afinco, com mais dedicação, por conta de estar fazendo algo que já tem paixão, algo que gosta, algo que tem aptidão. Então ele está trazendo esse versículo, acredito eu, muito mais nessa questão aí do dia a dia mesmo, né, de que os pais sejam esse líder, né, que consegue observar as características dos filhos, para que já possa direcionar os filhos, treinar, educar os filhos, para que ele possa exercer bem aquele traço natural, aquela vocação na qual ele já nasceu, aquele talento, né? Cada pessoa nasce com um determinado talento, e às vezes a criança ela não sabe ainda, e ela fica meio que perdida, e vai fazer de tudo, né? Muitos começam a estudar várias profissões, e como ele vai falar aí termina perdendo tempo, porque depois ela vê que não tinha tanta aptidão para aquilo, não gosta daquilo dali, e aí vai ter que começar de novo, aí começa a ter uma frustração e vai trazendo problemas para a vida daquela criança. Tem muitos que até desistem, porque acham que não tem vocação para nada e não sei o quê. Então parece, né, que e ele também parece que entendeu assim, esse versículo quer chamar a atenção dos pais para quanto a isso, para que possa observar, né, qual é o talento, qual é a aptidão, a vocação daquela criança, para poder já direcionar. Ao fazer isso, ela nunca vai se desviar, né, daquela direção, daquela condução. É interessante isso, Isaac, porque realmente, quando a gente vai para a versão anterior, suba aí um pouquinho, que tem a versão da Almeida corrigida, né? E fala assim: instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Né? Então eu falei isso porque, né, eu aprendi, né, desde, vamos dizer assim, jovem lá na denominação e tudo mais, sempre que liam esse versículo aí, e eles falavam que no sentido de que você instruindo a criança, né, na palavra de Deus, ali nas coisas de Deus, ela nunca vai se desviar, ou seja, vai ser um crente, né, vai se tornar um adulto e vai se tornar um cristão e vai seguir o caminho do Senhor sempre. E isso, depois que eu aprendi, né, aqui nas verdades da verdade da palavra de Deus, que nos ensina, né, que quem salva é o Senhor Jesus Cristo, não somos nós, isso ficava para mim assim, esse entendimento, né, que davam desse versículo, ficava assim, meio contraditório, porque ficava parecendo que era uma obra dos pais, a salvação da criança, né? O entendimento que dava desse versículo aí na denominação. Ficava parecendo que se os pais fossem dedicados em ensinar a palavra, então a criança ia ser salva. Então, e aí eu ficava pensando, e onde está o Senhor Jesus nisso aí? Né?
porque a obra é do Senhor. E trazendo esse entendimento que o irmão Isaac até ressaltou aí, né, que segundo ali a tradução do irmão João Nelson Darby, né, aí a gente já fica mais tranquilo, né, e que a nossa responsabilidade como pais, no tranquilo assim, no sentido de que a salvação dos nossos filhos é o Senhor quem faz, né, a obra do Senhor Jesus, é eles crerem, eles têm uma responsabilidade, os nossos filhos têm uma responsabilidade de, chegando na idade de responsabilidade, na idade adulta, vamos dizer assim, que eu não sei qual é essa idade, mas na idade de responsabilidade, eles têm que crer no Senhor Jesus. Claro que os pais têm que estar falando desse evangelho da graça já para as crianças, para que quando ela chegar nesse momento, elas já conheçam esse evangelho e possam decidir por crer nele, no Senhor Jesus Cristo. Então, isso os pais têm que fazer realmente. Mas não nesse sentido que davam, né, desse versículo aí, segundo a Almeida Corrigida, de que era essa obra do pai, dos pais, né, de educar ou ensinar o menino no caminho que deve andar, que ia fazer com que ele fosse salvo. Né? Então, na verdade, a responsabilidade do pai aí, dos pais, né, é estar instruindo os seus filhos da forma, no caminho em que ele deve andar, ou seja, vai ser o caminho futuro dele como um homem, uma mulher, o homem, claro, principalmente, né, naquilo em que ele vai estar se dedicando profissionalmente ou do trabalho para poder estar formando também o lar dele, né, tá se dedicando a uma profissão, ganhar o seu pão de cada dia, e aí poder, então, ter sua própria família e cuidar da sua família. E aí, realmente, dá um entendimento melhor e não entra em contradição com as coisas do Senhor, né, com a palavra de Deus que ensina, né, que quem salva é o Senhor Jesus, é a obra do Senhor Jesus Cristo, e que o homem, né, todos homens e mulheres, né, quando chega na fase adulta, eles têm a responsabilidade de crer no Senhor Jesus para ser salvo. Né? Crer no Senhor Jesus para ser salvo. Então, a salvação é através, né, de crer no Senhor Jesus Cristo, pela fé, a gente, né, graça por meio da fé, mas a parte do homem e a responsabilidade do homem é crer. Então, isso aí deu até uma boa clareada aí com essas duas traduções e naquilo que era ensinado lá. Isso, pelo menos para mim, agora deu uma boa clareada assim, agora eu fico até bem mais tranquilo quando leio esse versículo aí, né? Porque na minha mente ainda estava o ensino lá da denominação ainda ficava, vamos dizer assim, me batendo com esse versículo aí, porque o único entendimento que eu tinha era aquele que eu tinha aprendido lá. E aí não estava casando, né, com aquilo que a gente aprende hoje das verdades do Senhor, da salvação e daquilo que é a responsabilidade do homem né, na parte da salvação, né? Se a gente for levar em consideração o contexto do Provérbios, ele fala muito da educação de um jovem rei, né? Salomão. Então, o contexto ali é muito da educação desse menino. Quando fala aí de teor, fala muito de procedimento, de norma, de padrão do caminho. Ou seja, educa a criança de acordo com o procedimento, com a norma do seu caminho. Ele é um rei. Se a gente for olhar até no início desse capítulo, do capítulo 22, ele fala muito de não se aproveitar dos pobres, vários conselhos práticos para que o caminho desse menino seja igual ao padrão que o pai dele teve, que é o ensinamento que ele está tendo. E por isso que aí fala de teor do caminho. Na verdade, não é o caminho da criança, é o caminho que ele deve ser ensinado, é o caminho, é o padrão que ele tem dentro de casa como exemplo, é seguir o
os passos do pai. Até isso que o irmão Isaac falou de profissão, de vocação, da gente estar observando isso na criança, é que o caminhar do pai, a profissão do pai, o exemplo que o filho tem em casa, é esse caminho que desperta na criança também. Esse foi o entendimento que eu peguei desse versículo. E uma outra coisa também que a gente já aprendeu, né? Sempre olhar o livro, né? Quando, para quem foi escrito, qual é o teor do livro, né? Então, essa tradução do irmão John Nelson Darby fica mais firme ainda para a gente crer, por conta do que a gente já sabe do livro de Provérbios. Ele é um livro praticamente todo ele voltado para a vida prática, para a vida aqui. Não para a vida no céu, mas para a vida aqui. Então, fica mais claro ainda a gente entender essa tradução. Porque o livro, praticamente todo ele é falado sobre a conduta, né, procedimentos, dia a dia, né, como a pessoa será bem-sucedida se andar de acordo com o que está escrito nesse livro. E se referindo à vida prática, à nossa vida cotidiana. Então, com certeza, o significado está correto, a tradução está correta ao falar disso aí, né, da questão da aptidão da criança, né, para os pais observarem isso, porque é uma responsabilidade nossa, né, criar os nossos filhos, educar, exercitar os nossos filhos aqui. Então, não é só na parte espiritual, porque a gente pode terminar caindo nesse engano, né, achar que é só a parte espiritual. Vou só ensinar meu filho aqui a Bíblia, vou só ensinar meu filho aqui a orar, meu filho a cantar, mas espera aí, nossos filhos ainda não estão lá no céu, eles ainda estão na terra, ainda precisam trabalhar, ainda precisam saber como lidar com essa vida aqui, com esse mundo aqui, porque ainda não saímos daqui, ainda estamos aqui, né? Nós, pais, né, já temos uma experiência e já conseguimos viver praticamente no céu. Tomara que seja assim, né? Muito mais no céu do que aqui, os que já estão mais amadurecidos, espiritualmente falando. Mas a criança ainda não. A criança, o adolescente ainda não. Estão engateando ainda na fé, nas coisas do Senhor. Então eles estão muito mais ainda aqui na terra do que lá no céu. Então é muito importante a gente entender isso, para que a gente também não abra mão. E é um erro que a gente pode terminar cometendo. Eu falo por mim mesmo. Então é importante a gente lembrar disso. As crianças, nossos filhos, precisam ser ensinados matemática, português, geografia, história, ciência. Por mais que eu não deteste isso hoje, não quero mais nem saber disso. Gosto de lembrar. Eu só quero lembrar agora do céu, da Bíblia, né? Mas as crianças não. As crianças ainda precisam de geografia, matemática, ciência. E aí a gente precisa ter que voltar um pouquinho para essas coisas para poder ajudar, ensinar, ou mostrar, ou tentar, pelo menos, direcionar para que elas possam fazer aquilo que tem aptidão. E não ficar... Inclusive, isso aconteceu comigo, que essa experiência, né? Eu vi minha filha estudando ali para vários concursos, para várias coisas, e falei para ela, porque você não centraliza, minha filha, aquilo que você tem vocação, aquilo que você tem mais aptidão. Então não vai estudar tudo, porque é muita coisa e termina que você não passa em nenhum. Então foca naquilo que você mais gosta. Ah, mas qual é? A gente entrou até nessa discussão. Qual é a minha aptidão? Não sei o que e tal. Aí eu falei, qual é a nota que você tira melhor na escola? Qual era a disciplina que você ia melhor? Aquela que você gostava mais de estudar. Certamente será essa. Então, foca mais nisso daqui e vai ser melhor para você, para não ter que estudar tanta coisa e depois ficar mais difícil e perder tempo e se frustrar. E veio que a leitura hoje está falando exatamente sobre essa experiência que eu vivi aqui. Muito bom, interessante. Tem uma questão também, né, nessa mesma linha de raciocínio de pensamento do irmão Isaac, é que os pais, né, como tendo mais experiência, eles têm mais capacidade de orientar os filhos, né, na escolha da profissão,
nesse caminho que a gente tem aí, né, diante de nós, né, aí no mundo aí, né, de profissões, de trabalho, de emprego, de tantas outras coisas. Os pais, eles geralmente, eles têm mais experiência e para poder tá dando essa orientação ao filho, né? A gente observar, claro, qual é a aptidão dele e qual é aquilo que ele tem a tendência, né, melhor de, de praticar bem, né, de exercer bem, e aí procurar, conhecendo, vamos dizer assim, vamos falar assim, conhecendo o mercado de trabalho, né, tantas profissões, tantas formas de emprego, de trabalho e tudo mais, poder orientar o filho, né, os filhos nessa área aí. A gente vê que é uma área muito importante, né? Tanto que as escolas procuram fazer teste de aptidão, fazer tanta coisa, tal, faz isso, faz aquilo outro, né? Já desde cedo para os meninos, para as meninas, para verem, para eles já tá observando isso, olhando isso, para poder, no momento, né, que eles estiverem concluindo, né, seus cursos, eles poderem optar pelaquela profissão. Mas eu acho que os pais não podem ficar fora disso, né, o que a palavra está dizendo aí. Pelo contrário, né, os pais têm que ser os primeiros a estarem nessa orientação aí dos filhos, né, nessa área aí. Né? Mas claro que, como foi falado aí, o livro de Provérbios traz para nós, né, orientações para nosso caminhar aqui neste mundo, né? E uma das áreas seria essa, profissional, mas tem outras áreas, né, em que nossos filhos precisam também de orientação para saber como caminhar, como se portar, né, nessa caminhada aqui neste mundo, né? Porque a gente está no mundo, o Senhor não nos tirou do mundo, a gente creu no Senhor Jesus, Ele não nos tirou, né? Mas a gente permanece aqui neste mundo por enquanto, então a gente vai estar se envolvendo aí em muitas atividades, em muitas coisas relativas ao mundo. E, né, claro, nós como pais, tendo mais experiência, mais conhecimento e também a direção do Senhor, lógico, né, claro, buscando sempre a direção do Senhor nessas coisas, a gente tem que também estar ajudando nossos filhos, porque vai chegar um momento, né, em que ele vai caminhar sozinho. Porque quando o irmão João Nelson W traduz aí, educa a criança de acordo com do seu caminho, né? Ou seja, vai ter um momento que a criança vai pegar o seu caminho. A criança fala assim, a criança, porque a gente parece que nossos filhos nunca deixam de ser criança, né? Mas, né, meu filho está aqui com 20 anos e ele já está tomando o caminho dele. Né? Ele está tomando o caminho dele. E vai chegar um momento que, né, ele vai ter, né, a vida dele, vamos dizer assim, né? Eu lembro, por exemplo, no Velho Testamento, lá de Abraão e Isaac. Chegou um momento, né, a gente via lá que Isaac, quando toma Rebeca, né? Rebeca como esposa, e aí dali por diante a gente vai ouvir falar de Isaac, né? Depois vai falar de Abraão bem um tempo depois, que ele tomou outra esposa, Quetura, depois fala do falecimento dele, mas a Bíblia vai se ocupar dali por diante com Isaac ali, né? O nascimento dos filhos dele, tudo mais, aquela coisa toda. Por quê? Porque Isaac ali tomou o caminho dele, seguiu, né, o caminho dele. E Abraão estava lá, ainda estava, mas Isaac agora tinha a sua família, tinha as suas responsabilidades, as suas preocupações, e deveria seguir, né, o seu caminho. Então, e quem vai estar educando a criança para que ela no futuro, né, tome esse caminho? Os pais, né? Os pais. Essa é uma responsabilidade nossa, né? E a gente ter esse cuidado, observar, olhar, né? Todas as áreas. A gente está falando aqui um pouco mais na profissão, mas acho que todas as áreas a gente tem que estar olhando, observando e estar ensinando e admoestando a criança, como ele fala aí, né? Ensinar e admoestar
os filhos, nessas coisas aí naturais até que ele fala. Vamos lá. Só isso aí. Deixe o milagre com ele. Encontre tempo todos os dias para ler e orar com seus filhos, santificando-os e purificando-os com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 26. Como mães, podemos plantar e regar, mas Deus é quem dá o crescimento. 1 Coríntios 3, 6. Essa é uma parte muito importante da paternidade, que devemos nos lembrar. A responsabilidade do homem e a soberania de Deus vêm juntas na criação dos filhos. Todos os meus filhos são obedientes e felizes. Que bom pai eu sou, mas o Senhor não permitirá que nos sintamos assim. Ele deve ter a glória se nossos filhos continuarem a andar por ele. Noites passadas de joelhos e refeições perdidas em oração, todos nós não desejamos conhecê-lo, talvez seja por meio da comunicação dos seus sofrimentos. Filipenses 3:10. Quantas vezes nós mesmos já entristecemos nosso Senhor Jesus? Quando vemos nossos filhos conseguindo deliberadamente, quando vemos nossos filhos seguindo deliberadamente por um caminho que não pode ser o escolhido por ele, podemos sentir com o coração de nosso Senhor ao olhar para nós, seus filhos. Podemos então saber um pouco da comunhão de seus sofrimentos. Tudo quanto eles vos disser, faça. Embora não consiga entender, renda-se totalmente a ele, obedeça. E a sua mão poderosa irás ver. Encha seu pote com água, a mais pura. Encha até o limite dele, pois ele honrará sua fé com ternura. Deixe o milagre com ele. Texto do autor adaptado. Qual é a tradução, né? Não sei. Como o poema acima diz, tão apropriadamente, temos o imenso privilégio de encher esses potes com água. E o Senhor tem o seu direito e seu tempo para transformá-lo em vinho. Então, que alegria isso traz, tanto ao seu coração quanto ao nosso. Uma mãe. Deixa eu ver aqui uma coisa. Parece que está terminando aqui. Não dá tempo, né? Dedicada. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos. Êxodo 2, versículo 3. Ao rio Nilo para o seu filho salvar. Entre os juncos escondidos, um cesto. Uma mãe que há tempos se punha a orar. Sopro de Deus. Sobre os juncos sopra. Mães fiéis, como tendo um cesto, hoje enviam seus filhos
pela oração guiados, pelo mundo de pecado, oram, sem qualquer pretexto, sopro de Deus, sobre os juncos sopra. Do meu peito ao peito do rio da vida, vai meu filho, vida por ele mantida. Oro eu, como a mãe de Moisés, ó, sopro de Deus, sobre os juncos sopra. M. Wendell, adaptado. E ele termina aqui. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Só um detalhezinho aqui de Efésios, né, que diz aqui, mas criai-os, a responsabilidade, né, do pai e da mãe. Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Tive o exemplo de Timóteo, né, que foi criada pela avó Lloyd e a mãe Eunice. O pai era grego, parece que o pai não tinha conhecimento das escrituras, não ligava, mas mesmo assim a responsabilidade da mãe de Timóteo, né? Então parece que o livro encerrou aqui.